A parte mais importante para se fazer análises na planilha de controle financeiro completo 4.0 é a área de dashboards. Aqui você vai ter 5 dashboards diferentes que vão trazer visões específicas e profundas do seu financeiro. Para começar, a gente tem o dashboard de análise mensal, onde você consegue, depois de selecionar um mês específico, visualizar todas as receitas que aconteceram naquele mês, as despesas, você consegue ver se você teve lucro ou prejuízo naquele mês e qual foi a lucratividade. Uma coisa que é bem legal é que você consegue fazer aqui mesmo uma comparação entre esses valores e a meta que você estabeleceu lá no seu planejamento financeiro. Então aqui a gente consegue perceber de maneira rápida que a gente tem as nossas receitas abaixo da meta que a gente traçou para o mês de fevereiro e que a gente está acima em todos os outros indicadores. Você consegue ver também 4 gráficos específicos, um de comparação das suas receitas com meta e das despesas com meta. Então, se você ficou curioso para saber qual era a meta estabelecida aqui, você consegue ver nesse gráfico de maneira simples e rápida. Você consegue ver também o seu saldo do resultado mensal, né? Então você consegue ver se você teve lucro ou prejuízo e como era a sua meta em relação ao lucro ou prejuízo que você teve naquele mês que você selecionou. E por fim você consegue ver divisão de receitas e de despesas de acordo com os grupos do plano de contas que você tem. E aqui, só de uma maneira simples, a gente consegue perceber que para esse caso que eu tenho no meu exemplo, a gente teve 61% de receitas com serviços no mês de fevereiro e que a gente teve como despesas mais relevantes as despesas com RH. A gente também teve os investimentos e, por fim, aqui com 14%, as despesas com marketing como sendo as despesas mais relevantes para o nosso mês de fevereiro. Se você preferir, você consegue ter uma análise mais geral, né? O dashboard de análise anual traz para você o seu lucro ou prejuízo no ano, com todos os resultados que foram preenchidos na planilha até o momento em questão. Então aqui a gente tem o preenchimento dos 3 primeiros meses, e aí você consegue ver um gráfico com o fluxo de caixa e um outro com o seu contas a receber contra o contas a pagar, e essa linha aqui no meio indica para você se você teve no seu ano como um todo, né, e para cada um desses meses, lucro ou prejuízo, e no caso do contas a receber ou a pagar, necessidade de caixa. A necessidade de caixa indica para você que se você não tiver um saldo acumulado naquele mês maior do que essa necessidade de caixa, você pode estar com problemas. E aqui no cantinho esquerdo inferior, você ainda tem uma área de análises, onde você consegue visualizar quanto você tem de contas a receber em aberto e quanto você tem de contas a pagar em aberto. São 2 dashboards bem legais esses primeiros. A partir deles, a gente vai entrar em análises sempre mais específicas, como a análise de contas, onde, de acordo com uma conta que você escolher, nesse caso, receitas com serviços, você consegue ver todos os valores atrelados a ela ao longo do ano e qual é a representatividade que esse valor teve. Nesse caso, R$ 9.000 de receitas com serviços para os 3 primeiros meses, eles representam 57,7% do total de R$ 15.600 de receitas que a gente teve nos 3 primeiros meses do ano, que foram os meses preenchidos até agora. E aqui você ainda consegue ver a divisão pelos grupos de contas de forma geral, né, pegando todos os meses do ano, e aí a gente consegue ver que mesmo pegando todos os meses com o ano, receitas com serviços é a receita mais representativa do nosso negócio, e você consegue inclusive avaliar as subcontas. E aqui a gente está analisando sempre as principais subcontas, né? Um top 5 das subcontas que a gente teve. E nesse caso a gente consegue perceber que a mais relevante foi a consultoria de gestão de pessoas, seguida de perto de todas as outras de uma maneira escalonada. E aí você consegue também ver uma evolução mensal dessa conta. No caso das receitas, você vê quanto você teve de receitas no mês, mas se a gente escolher, por exemplo, uma despesa, você consegue visualizar também quanto você teve de despesa em cada um dos meses. Nesse caso, a gente só teve despesa com salário, e aí você pode ver que na divisão dos grupos de contas, 24%, o salário é o grupo mais relevante das despesas que a gente tem, representando 24,4% do nosso total. Para fechar, a gente tem mais 2 dashboards. O de análises específicas, onde, de acordo com a seleção que você fizer de um item, você tem o seu fluxo de caixa e os valores atrelados àquele item mudando. Então, nesse caso, eu selecionei um banco, mas se eu selecionasse, por exemplo, um fornecedor, eu conseguiria ver exatamente os valores atrelados àquele fornecedor
especificamente. Aí você consegue ver que a gente tem algumas despesas aqui e isso gerou para a gente um prejuízo com esse fornecedor específico. Normalmente, no caso do gráfico de fornecedores e clientes, provavelmente você só vai ter ou receitas ou só despesas pelas características do cliente e do fornecedor. E fechando, a gente tem o dashboard de análise de centro de custo. Aqui você vai ter um muito parecido com a análise mensal, mas específica para centros de custo. Então, de acordo com o centro de custo que você seleciona e um mês específico que você seleciona, você consegue ver todas as receitas e despesas atreladas a ele, se isso deu lucro ou prejuízo e qual foi a lucratividade, inclusive analisando também a divisão de receitas e de despesas para esse centro de custo específico. Uma coisa que vale a pena você se atentar aqui é que se a divisão de receitas e despesas for muito diferente do padrão que você tem na empresa, então talvez esse centro de custo esteja fazendo alguma coisa diferente ou errada que vale a pena você analisar e evoluir em planos de ação, em controle, enfim, num ajuste de toda essa parte financeira que cabe ao seu negócio. Então são 5 painéis de controle que a gente tem aqui que vão te ajudar a ter uma análise profunda, clara e completa do seu financeiro.